Soluções, meus amigos, tudo bom? Bem, hoje eu venho aqui falar com você sobre as 8 possibilidades que os candidatos são desclassificados de um processo seletivo, seja no currículo, seja na fase de entrevista. Então vamos conversar com vocês. Olha só, um número extremo, assim, muito alto, pelo qual os candidatos são excluídos de um processo seletivo, é por mentir no currículo. É verdade. Infelizmente, muita gente mente no currículo. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, pessoal. Isso é uma coisa horrível, sabe? Assim, uma coisa desesperadora. Não necessita mentir no currículo. Quando você coloca dados que não são verídicos no seu currículo, você está errando, primeiramente porque você vai estar tentando enganar a empresa, porém você também vai estar se prejudicando, porque se você coloca ali qualquer coisa que não é verdade, quando a empresa for investigar, for te perguntar sobre isso, você não vai saber responder, você vai ter que talvez aumentar mais a mentira. Isso vai te descredibilizar, isso vai te desclassificar de imediato. É uma das coisas que eu mais falo com as pessoas que fazem currículos comigo. Por favor, me falem os dados claros e verdadeiros. Algumas vezes até já tive casos de pessoas que colocavam uma informação, às vezes mandavam o currículo, às vezes mandavam o currículo anterior, falavam, Edson, analisa esse meu currículo aí e coloca o que você acha que fica melhor. Como você acha que fica melhor? Cara, e aí quando eu perguntava, pô, mas esse curso aqui, você fez aonde? Como é que foi? Me fala um pouco como é que funciona, como é que foi esse curso. E a pessoa falava, as pessoas chegavam e falavam, pô, Edson, mas é que esse curso aí eu não fiz não, sabe? Eu coloquei só pra dizer que tava legal, que tinha mais cursos. Eu falei, poxa, meu amigo, poxa, minha amiga, não é o ideal, sabe? Isso prejudica você. Aí explicava essa situação de quando a empresa ia perguntar sobre o curso, porque a empresa ia fazer o mesmo que eu faço. Quando alguém me passa informação em relação ao currículo, eu pergunto, tá certo, beleza, essa informação é assim, mas como é que funcionava na prática? Me fala aí. Por exemplo, às vezes a pessoa me fala a função, eu era vendedor. Tá bom, você era vendedor? Certo. Você vendia o quê? Como é que você vendia? Você é aquele vendedor que quando o cliente chega, você fica aguardando o cliente que te perguntar alguma coisa? Você é aquele vendedor que chega e questiona o cliente, sem ser chato também, questiona na medida certa. Aí às vezes a pessoa fica assim, mas é que eu ficava só no balcão, eu só atendia, eu só... Não, então assim, então vamos lá. Devemos sempre, por questão de índole, por questão de recursos mesmo, por questões de credibilidade. Nunca minta no seu currículo, sempre fala a verdade. Olha só, 33% dos candidatos são desclassificados por mentir no seu currículo. E reafirmo a vocês, não há necessidade nenhuma de você mentir no currículo. Prejudica a empresa, na verdade, prejudica você. Se porventura você vir a passar com esse currículo mentiroso, se o selecionador não for muito criterioso, cara, se a pessoa te perguntou, se a pessoa precisa de uma função sua e você põe no currículo sem ser real, na hora do trabalho você vai se quebrar, porque você vai ter que fazer algo que você não sabe fazer. Ou você vai ralar muito para tentar conseguir aprender, o que se não for o que você gosta vai ser difícil, ou então agora você vai ser demitido, porque vão saber que você mentiu. E uma coisa que eu tenho certeza, uma coisa que eu te falo. Você contrataria alguém que mente? Você iria colocar, vamos supor, compare a empresa com a sua casa. Você iria colocar alguém que está mentindo para você dentro da sua casa? Você ia deixar essa pessoa fazer coisas importantes para ti, não ser de repente guardar o teu dinheiro, cuidar dos teus filhos, planejar o seu futuro? Tu ia querer uma pessoa assim? Eu acho que não. Então, repito, não minta no seu currículo, por favor. Bem, a segunda coisa que mais reprova candidatos em uma seleção é o desacordo com a cultura e clima da organização. O que é isso? Bem, clima e cultura da organização é a forma que a organização se posiciona perante os seus colaboradores, perante os seus funcionários. Por exemplo, eu já falei em vídeos anteriores, eu venho de uma cultura de bancos. Eu trabalhei em banco antes de trabalhar como consultor atualmente. Então o que acontece? Trabalhei em outros ramos também, mas o que eu passei mais tempo foi o banco, então me trouxe mais experiência, inclusive essa área de vender. O banco vende de tudo, você vende de poupança, seguro de vida, tudo. Então assim, as coisas que você menos imagina, pacote de serviços, a gente consegue vender lá e dá um jeito de vender. Claro, eu reafirmo, sempre de forma íntegra. Se fizer de forma sem ser íntegro, você está sempre perdido. Mas enfim, no banco, se eu fosse um cara que ficar assim, eu preciso disso,
Ou então, se eu fosse um cara tímido demais, um cara assim que não soubesse me expor, não soubesse falar, não soubesse convencer, dificilmente o banco iria querer me contratar. Por quê? Porque a cultura do banco não é assim. A cultura de... Geralmente, a cultura dos bancos são pessoas que são mais agressivas, pessoas agressivas no sentido de buscar, de querer, de conquistar, de não se retrair muito, sabe? De quando vê um grupo de pessoas assim, ter coragem de ir lá, apresentar o produto, dizer as qualidades, sem receios, sabe? Claro, você sempre conhecendo bem o produto, você sempre conhecendo bem a qualidade, para você expor aquilo com clareza, nunca enganação. Quando você engana alguém, em qualquer coisa que seja, pode ter certeza que o resultado não é bom, o resultado sempre vai ser ruim. Então, isso que eu falo. Por exemplo, já se é uma empresa mais conservadora, não me recordo aqui um exemplo claro para te explicar, mas quando é uma empresa muito conservadora e você é uma pessoa extrovertida demais, uma pessoa que é muito agitada, talvez a empresa não considere que você se enquadra no perfil da empresa, na cultura da empresa. E assim, quem determina geralmente a cultura da empresa são os líderes, os diretores, que assim, já tem um perfil que eles costumam aplicar, e aí isso vai desenvolvendo de cima para baixo, sabe? Mas não só também os diretores, mas também geralmente o ramo que a empresa atua. Por exemplo, é diferente uma casa de festa de uma funerária, por exemplo. O perfil dos colaboradores de cada um desses ramos vão ser perfis que se adequam mais àquele ramo. Bem, uma coisa também que desclassifica muitos colaboradores, muitos candidatos na verdade, é o interesse pela vaga. Às vezes a pessoa vai falar assim, eu vou lá porque eu tô precisando desse emprego, né? Então eu vou lá, tô sem dinheiro. Calma, não é assim que funciona. Ou muitas vezes até funciona, né? Mas não é o ideal que seja assim. Porque assim, quando você entra no trabalho só porque você está precisando e você acha que aquilo é horrível, você acha que aquilo não serve pra ti de jeito nenhum, cara, te garanto, na maioria das vezes você vai sair em pouco tempo. Ou então, não sei que você seja alguém muito acomodado. Me desculpa, mas é verdade. Eu não sei que você seja alguém muito acomodado e fique ali por aquela migalha que você recebe ou por aquela segurança que, desculpa, se você não se propõe, se você não aprende, se você não se qualifica, não se destaca, mas não tenho segurança nisso. Eu considero seguro hoje, na verdade, nem é uma segurança, todos nós sempre. Então, vamos deixar um pouco distante essa palavra segurança. Na verdade, a segurança que você tem é você ser capaz, você aprender, você conseguir resolver situações, você conseguir estar apto a aprender novas coisas, a se colocar onde for necessário. Isso é uma segurança para ti. Você está trabalhando para alguém, seja você ser concursado, seja você trabalhar para quem quer que seja, eu, Edson, não considero uma segurança. Porque de uma hora para outra o cenário pode mudar. As coisas podem mudar. Tivemos aí a reforma da Previdência, reforma trabalhista, inúmeras coisas mudaram. Nós tivemos aí nessa pandemia inúmeras empresas que fecharam, pessoas que se achavam que estavam seguras ali, de 20 anos de trabalho, 10 anos de trabalho, 15 anos de trabalho, e saíram. Então não existe uma segurança quando você depende do outro. A segurança maior, que podemos dizer assim, e ainda assim temos riscos, é quando você depende de você. Quando a maior dependência é de você mesmo. Então assim, aprenda, se capacite e consiga fazer as coisas por você mesmo. Essa é a tua maior segurança. Então seria isso. A falta de interesse pela vaga acarreta em torno de 12% das desqualificações, das desqualificações de uma seleção de trabalho, de uma seleção de emprego, né? Uma coisa que acontece muito também, que muitas pessoas pecam nisso, é falar mal do último empregador. Olha só, vamos lá, bem claro aqui. Se você achou horrível trabalhar para o seu último empregador, se tá complicado o negócio, se há problemas pessoais envolvidos, ou se é porque o cara ou a empresa é ruim mesmo, assim, que não vale a pena trabalhar lá, aquelas atrasa salários, não paga os benefícios direito, enfim, seja uma porção de coisas. Você não precisa expor isso para o seu próximo trabalho. Eles vão perceber o quê? Se esse cara tá falando mal deles, em algum momento eles vão falar mal de mim também. Mesmo que essa empresa seja uma empresa íntegra, você falar mal de outra empresa ou de uma pessoa, você tá sujando a sua imagem, cara. Você tá deixando que você tá transmitindo uma ideia de que você é um cara, uma pessoa, digamos, fofoqueira, uma pessoa que quer passar coisas ou até inverdades pra frente. Então,
Não faça isso, não fale mal do seu último emprego. Você pode dar as informações claras do porquê você quer mudar. Talvez não estou satisfeito com o meu salário hoje, preciso galgar um salário melhor, mas lá na empresa não sei que não vou conseguir isso. Ou então de repente não há possibilidade de crescimento. Fale coisas claras, reais, que fazem você querer sair de lá, ou que te fizeram querer sair de lá. Mas não fale mal da empresa, não fale mal dos colaboradores. Isso desclassifica uma média de 12% das pessoas que estão na seleção. Isso é um número alto, 12%. O próximo número mais alto que nós temos aqui não sabe se comunicar. Se você é um profissional que não sabe se comunicar, desculpa, você tem que melhorar isso. Você não pode continuar não saber comunicar-se. Tudo bem que às vezes a gente tem algumas dificuldades. Às vezes uma pessoa fala: "Ih, Edson, eu sou tímido para falar sobre isso. Ih, Edson, eu tenho dificuldade nisso." Então você trabalha essa dificuldade sua. A melhor forma de trabalhar essa dificuldade é você exercitar. Aquela dificuldade que você tem, você exercita a atividade que você tem dificuldade e você melhora nisso. Às vezes sim, às vezes nós temos dificuldade de falar de um assunto específico, mas se o nosso assunto principal, por exemplo, o ramo daquela empresa, você consegue se destacar muito bem, isso já ajuda bastante. Então assim, busque se melhorar. Quando você estiver buscando uma vaga, analise qual é o ramo da empresa, analise o perfil da empresa, como é que um colaborador de lá precisa ser, e aí busque se qualificar daquela mesma forma. Eu só não te aconselho isso se não é uma vaga desejada realmente. Se é uma vaga desejada, aprenda, se qualifique para aquele cargo, para aquela função, então você vai ter mais chances de galgar aquela oportunidade. 9% das pessoas são desclassificadas porque não sabem se comunicar direito. Um outro número alto também, 6% dos candidatos são desclassificados porque não sabem ouvir. Olha só, nós temos que ter um equilíbrio. Equilíbrio é a chave para muitas coisas na vida. Não é diferente para uma seleção de trabalho. Você saber ouvir, você tem que saber falar, você tem que saber se colocar, dizer quais são as suas qualidades, mostrar o que você sabe fazer. Mas você também tem que saber ouvir, como você vai perceber, como você vai entender o que a empresa quer se você não souber ouvir. E como você vai ser um indivíduo diferente, difícil de gerenciar, se você, depois de ser contratado, não souber ouvir. Quantos líderes, quantas pessoas têm dificuldades com profissionais assim, que não sabem ouvir? Então, demonstre sua capacidade de ouvir. Ouça o que o selecionador está dizendo. Entenda o que a empresa passa na sua mensagem. Quando é um comercial de seleção, quando é uma propaganda de que vagas abertas. Então, assim, ouça, observe, compreenda o que a empresa quer, para na hora que você vai enviar o seu currículo, você mandar de acordo com aquilo. Para na hora que você for selecionado para uma entrevista, você ir de acordo com o que a empresa quer. Nem mais nem menos. Tem esse equilíbrio. Então, saiba falar, mas também saiba ouvir. É muito importante. 6% dos colaboradores dos candidatos são desqualificados por não saberem ouvir. E agora nós vamos para percentuais um pouco menores, abaixo de 5%, que é não se preparar para a entrevista. Quando você demonstra despreparo para a entrevista, você chega lá de qualquer jeito. Não sei, parece que saiu da farra e chegou lá assim, de uma hora para outra. Isso te desqualifica também, tá? Em torno de 3% dos candidatos são desqualificados por não terem se preparado para a entrevista. O selecionador percebe, cara, quando você chega lá e chegou lá, o seu currículo, esqueci meu currículo, tem como imprimir aqui? E eu posso mandar, pode pegar aquele lá do e-mail? Cara, se você não se preparou, se você não levou algo arquitetado, não foi no mínimo vestido adequadamente para uma entrevista e não levou o material necessário para você apresentar, você pode ser desqualificado. Eu já repito, 3% dos candidatos são desqualificados por demonstrarem não ter se preparado para a entrevista. Bem, e ficamos aí com 2% para outros motivos, que podem ser diversos outros. Às vezes a incompatibilidade do candidato com o selecionador, infelizmente isso acontece. Tanto é que quando você for selecionado para uma vaga de trabalho, o ideal é você pesquisar como costuma ser aquele modelo de seleção. Se você conhecer alguém que já participou daquela seleção, que inclusive já foi entrevistado pelaquela mesma pessoa,
Às vezes pode variar, em empresas grandes pode ser que varie o selecionador, mas na maioria das vezes costuma ser a mesma pessoa que faz seleção. Então, se você conhecer um candidato que já passou por aquela seleção, tendo sido aprovado ou não, você conhecer alguém que trabalha lá, perguntar mais ou menos como é que é o perfil do selecionador, isso é muito importante, porque isso pode ser um diferencial na sua entrevista. Em relação ao currículo, lembre-se, você precisa mandar um currículo específico para cada vaga. Não faz sentido você enviar o mesmo currículo para centenas de vagas diferentes, porque os objetivos daquela vaga, as funções de cargo, não são as mesmas. É diferente você trabalhar num açougue de você trabalhar, deixa eu ver, numa empresa de TI. Você vai trabalhar, você precisa de habilidade diferente, você vai trabalhar com pessoas diferentes, você vai trabalhar com públicos diferentes. Então, você precisa, mesmo que você não trabalhe com público, mas a sua gestão, o seu pessoal, são pessoas diferentes, com perfis diferentes. Então, assim, saiba, para cada vaga um currículo diferente. Meus amigos, basicamente é isso por hoje. E eu te aguardo hoje, não esquece, hein? Hoje às 20h37 no Instagram Solução Empreender. Cara, vai ser incrível essa live. Eu vou te mostrar o passo a passo dos currículos. Um pouco do que eu falei aqui tem também na live, mas assim, muito mais que isso. Eu vou pegar um currículo, um dos currículos que eu faço, e vou estar aqui com o currículo na mão, falando para você o que você deve colocar, onde deve, como deve colocar. Então assim, eu te aguardo lá. Não esquece, às 20h37, hoje, dia 3 de setembro, às 20h37. Hoje, quinta-feira, 3 de setembro, às 20h37, no Instagram Solução Empreender. Vamos lá, convida seus amigos, compartilha esse vídeo, compartilha a ideia, vem, aprende, depois você pode ajudar as outras pessoas quando você aprender como fazer um bom currículo. Repito, depois disso, o material vai estar em um curso na Hotmart, que chama-se o curso Currículo Irresistível. Esse curso vai estar disponível para quem tiver interesse a partir de segunda-feira, no mais tardar terça-feira próxima, para ser adquirido. No mais tarde na live eu dou mais detalhes para vocês. Então assim, aguardo você comigo na live às 20h37. Um abraço, até a próxima.